falar um pouquinho então sobre Uma Musume. O chat tá aqui comigo, o chat pode dar opinião. Dá oi pro YouTube, chat. Todo mundo falando oi, YouTube! E vamos começar da Season 1. A gente assistiu as duas Seasons em sequência. Passamos esta semana inteira assistindo Uma Musume. E agora a gente tá aqui pra falar um pouquinho, fazer uma curta análise sobre este belo anime. Uma Musume, pra quem não sabe o que é, fazendo um breve resumo, são meninas cavalo, você pode ver elas ali na imagem, ali, dá pra ver elas lá na imagem. Elas têm orelhinha e rabo de cavalo. Todas elas são inspiradas em cavalos reais, cavalos que correram no circuito de hipismo japonês entre os anos 80 e 2010. E as corridas são baseadas também em corridas reais. Então, se você acompanhava o circuito japonês de hipismo nos anos 80, você tomou spoiler do anime, sinto muito. E elas correm não só pela corrida, mas em busca de serem idols também. Quando uma delas ganha a corrida, elas cantam e dançam como idols no palco. Parece uma premissa estranha, é uma premissa estranha. Não preciso dizer que é baseado em um jogo gacha, com aquilo ali fica claro. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Uma Musume é realmente muito bom. As duas seasons têm protagonistas diferentes. Na primeira season, e aí agora vocês vão entender o que eu falei, que elas são baseadas em cavalos reais, elas têm nomes de cavalos reais. E na primeira season nós temos como protagonistas Silence Suzuka e Special Week. E na segunda season nós temos a Toukai Teiou e a McQueen, Medino McQueen. Elas são as grandes protagonistas do anime. E em cada uma dessas seasons tem outros cavalos, ou outras éguas, ou outras menina-cavalos, que são... têm um certo protagonismo, são tratadas como rivais. A Rice Shower, a El Condor Passa, e aí a gente vai falando aos poucos aqui. A primeira season ela começa com a Special Week, que é uma novata nas corridas, chegando na escola, chegando nessa escola, nessa academia de corredoras, onde ela pretende começar a sua carreira. Ela chega e ela assiste uma corrida da Silence Suzuka, quando ela chega. Silence Suzuka que estava no seu auge naquele momento. E ela vê a Silence Suzuka correr, ela se encanta e ela sonha em correr junto com a Silence Suzuka, ela quer entrar para o mesmo time. Então ela vai fazer o teste para tentar entrar nesse time da Silence Suzuka. Nesse teste, ela falha, ela fica em segundo lugar, ela dá um sprint absurdo no final, ela consegue correr muito, mas ela ainda assim fica em segundo lugar. E um treinador de outro time estava de olho nessa corrida e vê esse sprint dela, percebe que ela tem potencial e manda sequestrarem ela. Não virou Mushoku Tensei, calma. Ela é sequestrada, ela é levada para a base do time Spica, que seria o time do qual ela viria a fazer parte. E lá nessa base, ela descobre já que a Silence Suzuka também saiu do time dela. E agora a Silence Suzuka vai fazer parte do time Spica também. As duas vão fazer parte do mesmo time, ou seja, o sonho dela de correr com a Silence Suzuka, porque ela tinha ficado admirada, vai se concretizar o mais rápido que ela imaginava. Ela começa a treinar, ela percebe que ela tem um grande potencial como fundista, ou seja, ela fica ali pela metade do pelotão em toda a corrida, e na reta final ela dá um sprint absurdo, sai correndo e passa todo mundo, e ela ganha as 3 primeiras corridas dela. Ela ganha muito fácil as 3 primeiras corridas dela, e isso acaba motivando ela, isso vai dando pra ela uma confiança nela mesma. Só que a 4ª corrida ela perde. E aí vem a grande desilusão dela. Ela não acredita mais nela mesma. E isso a gente ainda tá bem no começo do anime. Ela começa a ficar frustrada. Até o momento em que ela corre novamente. Ela é motivada pela Silence Suzuka. Ela decide não desistir. E ela corre novamente. E aí a gente tem o que foi a minha corrida favorita do anime inteiro. A corrida do episódio 5 da Season 1. A corrida em que ela e a Silence Suzuka empatam. Tem o VAR chamando no final. O VAR é chamado para analisar a foto
que é tirada no final da corrida, e elas duas empataram. Foi um empate entre elas duas. E aqui a gente começa a ver como uma Musume trabalha muito bem o hype. A El Condor passa, perdão, ela empata com a El Condor passa. Obrigado, Asu. Ela empata com a El Condor passa nessa corrida. Aqui a gente percebe como o anime ele trabalha muito bem o hype das corridas. Essa corrida ela tem uma direção absurda. O excesso de confiança em cenoura. Ela. A construção da corrida, a forma como o som, como a respiração dela tá em foco, como toda a trilha para enquanto a gente tá chegando no final, entra uma câmera lenta. A corrida ela realmente tem muito hype, você fica tenso, você fica esperando quem vai vencer aquela corrida. É assustador a competência da direção para um anime de uma corrida de garotas cavalo. De verdade. E aí chega ao final e elas empataram. Ela empatou com a El Condor Passa, que era uma das mais fortes dentro do circuito. A El Condor Passa estava também no auge dela. E depois disso, tem toda uma construção em torno da Silent Suzuka. A Silent Suzuka também ganha, também tem suas frustrações. Mas o que importa pra gente aqui no foco da Special Week é que a El Condor Passa ela foi lá pra fora. Depois desse empate com a Special Week, ela vai lá pra fora. A El Condor Passa, ela vai disputar uma corrida em outro país. E lá tem uma corredora, uma outra menina cavalo. Essa já com uma aparência de mais adulta, ela se parece mais uma mulher cavalo do que uma menina cavalo. A Brie, ela é uma corredora francesa. E ela vence a El Condor Passa com uma facilidade até meio assustadora. Ela é claramente mais forte. E isso acarreta em a gente descobrir que a Brie vai participar do derby japonês. A Brie ela vai participar de uma corrida do derby japonês. A corredora que atropelou a El Condor Passa, que tinha empatado com a Special Week, agora vai correr contra a Special Week em uma corrida no derby japonês. E ela vem correr, e novamente a gente tem a direção brilhando, quando a Special Week consegue, no finalzinho da corrida, passar a Brie e vencer e se tornar campeã. A Special Week agora ela conquistou tudo o que ela podia conquistar. É um momento de extremo hype do anime. E no meio de tudo isso, voltando um pouco para a Special Week, a gente tem a notícia triste de que a Special Week, enquanto corria no seu melhor, enquanto estava quebrando todos os recordes, se machucou. E aí, eu falei para vocês que as corridas são baseadas em corridas reais. A corrida da Special Week real também é real. A Special Week ela também machucou a pata no meio de uma corrida. Na vida real, infelizmente, essa foi a última corrida da Special Week. Mas no anime, a Special Week foi homenageada com uma corrida a mais. A nossa Special Week ela volta para a corrida final da Season. E a Season 1 acaba com uma corrida entre as 18 melhores em um empate. As 18 empatam, as 18 chegam juntas. El Condor Passa, Silent Suzuka, Special Week. Todas elas chegam juntas. E aí, elas cantam no palco as 18 juntas, e assim termina a Season 1 de Uma Musume. A Season 1 de Uma Musume termina, e junto com a Season 1, a carreira da Special Week e da Silent Suzuka. Como eles adaptam corridas de cavalo reais, eles adaptaram toda a carreira delas duas. Entrando na Season 2, elas não são mais as nossas protagonistas. Agora as nossas protagonistas são Toukai Teiou e Mejiro McQueen é o nome dela, né? E Mejiro McQueen. A Toukai Teiou e a Mejiro McQueen, elas são rivais, elas também fazem parte do time Spica. A Teiou é mostrada já no começo da season que ela era muito fã da presidente, que foi da presidente dessa escola, a presidente do conselho dessa escola, que foi uma antiga vencedora, ela era muito boa, é a Rudolph, sim, ela tem nome de rena. E agora a McQueen e a Teiou fazem parte do time Spica, o mesmo time da Silent Suzuka, que foi para os Estados Unidos, e da Special Week, que continua ali com a gente. Elas duas começam a season correndo, a Teiou começa despontando na frente. A Teiou ela é muito forte. E nessa season, a gente tem mais o drama presente do que as corridas. Essa é uma season muito em volta do drama
porque a carreira da Teiou é uma carreira muito conturbada. A Teiou, ela quebra a pata, a patinha, o cavalo, durante 3 vezes. Em 3 corridas, a Teiou se machuca e ela não pode participar. A Teiou volta sempre. Ela sempre tá motivada, mas a cada vez que ela quebra a perna, ela tá um pouco menos motivada. Até que na vez final, ela decide que ela vai desistir. A Teiou, ela não vai mais correr. Ela desistiu de correr. No meio disso, a gente tem o drama da Bourbon e da Reischauer, outras 2 rivais, que estão ali na parte secundária, que tem um arco só pra elas. A Bourbon, primeiro de tudo, a Reischauer, ela vence a McQueen, impedindo a McQueen de conquistar... A McQueen? Não, perdão, ela vence a Bourbon, impedindo a Bourbon de conquistar a Tríplice Coroa, que seria a vitória nas 3 principais corridas, nos 3 principais circuitos. E... então a Reischauer, ela vai correr agora contra a McQueen. A McQueen que havia ganho da nossa Teiou, impedindo a Teiou também de conquistar a Tríplice Coroa. E agora a McQueen tem a chance de ganhar pela 3ª vez seguida um dos principais circuitos. A Reischauer, ela já estava sendo vista como vilã pelos fãs, porque ela já tinha impedido a Bourbon de conquistar a sua Tríplice Coroa. Ela era vista como uma vilã, então ela fica insegura se ela deveria ou não vencer a McQueen. Se ela deveria sequer competir contra a McQueen. Mas ela vai competir, ela decide, depois de conversar com a McQueen, depois de ser motivada pelas outras, ela decide correr. E na corrida entre McQueen e Reischauer, a Reischauer sai vitoriosa. O treino dela foi vencedor, o treino dela foi mais eficiente, ela consegue vencer a McQueen, e com isso a McQueen é impedida de ganhar pela 3ª vez um dos principais circuitos, e termina com um belo discurso, novamente a direção arrasando nessa parte das corridas, um belo discurso da Reischauer, dizendo que ela não vai ser a vilã, ela é a heroína. Olha que profundidade nesse anime de Garotas Cavalo. E aí a gente volta pro drama da Teiou, voltando pra lá no drama da Teiou que a gente tinha deixado pausado aqui, porque Teiou e McQueen teriam que competir. A Teiou tinha desistido, ela não iria mais correr depois dessa 3ª fratura. Ela faria um show de despedida, e nesse show de despedida, as Garotas Cavalo se arrumam para mostrar para ela o telão, onde uma das principais rivais dela, Twin Turbo, estava ganhando uma corrida. A Twin Turbo, que nunca desistiu, mostra para ela que nunca desistir é a solução. E com todos os fãs apoiando ela, ela resolve que ela vai voltar às corridas. Ela faz toda a reabilitação e 1 ano depois, tá lá ela novamente. 1 ano depois, ela vai voltar às pistas. Só que agora o problema é com a McQueen. A McQueen descobre que ela tem uma doença rara. Uma doença que não tem cura. E que a perna dela não pode mais voltar. Ela não vai mais conseguir correr, porque ela tá com uma doença na perna e ela não pode mais correr. A nossa Teiou vai correr esta corrida final. Ela diz pra McQueen nunca desistir. Ela incentiva a McQueen da mesma forma que ela foi incentivada a não desistir. E ela corre contra as principais. Depois de 1 ano fora de qualquer pista, ela volta já no nível mais alto, correndo contra as mais fortes. E no final, ela vence. No final, novamente em uma corrida absurda, uma corrida muito bem construída, uma corrida muito bem dirigida, a nossa Toukai Teiou vence. E a vitória da Teiou aqui faz a McQueen perceber que ela realmente não pode desistir. E o anime termina com a apresentação das 2 protagonistas da próxima season, que eram uma fã da Teiou e uma fã da McQueen, e com a Teiou e a McQueen ainda correndo juntas. Olha que mensagem de superação. A Teiou não desistiu e ela conseguiu chegar lá. A McQueen não desistiu e ela conseguiu chegar lá. Nunca desistam. Se você tá pensando em desistir agora, para! Não desista. Se as Garotas Cavalo não desistiram, você também não precisa desistir.